E é com Uhum. imensa alegria que nós vamos hoje comentar aquilo que nós pesquisamos sobre Joana de Ângeles. A pesquisa foi feita em cima do livro Joana e Jesus, uma história de amor. O livro foi escrito por Divaldo e por César Braga Said. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque eu já li esse livro 5 vezes. Ele é maravilhoso. Ele fala, ele conta com detalhes todas as reencarnações da nossa querida Joana de Ângeles. Então, Rafa, você pode colocar para a gente, por favor? Então, aí nós temos, né, a nossa querida Joana, aí estão as fotos das reencarnações dela, né? E, e ela aqui na primeira imagem, como realmente ela está hoje no mundo espiritual. Então, é desse espírito de escola que nós vamos comentar, porque falar de Joana, ir ao seu encontro, é ir ao encontro de Jesus. E nós vamos ver a beleza das vidas dela. Mais uma, Rafa, por favor. Então, aqui nós temos uma apresentação bem breve, né? Que nós vamos encontrar esse valioso espírito, né? Em várias reencarnações. No final, nós vamos falar um pouquinho de Joana no mundo espiritual, mas vamos nos ater no início, na encarnação de Joana de Cusa, no século I depois de Cristo, Clara de Assis, de 1192 a 1253, na cidade de Assis, na Itália medieval. Joana Inês de la Cruz, 1651 a 1695, no México. Joana Angélica de Jesus, 1761 a 1822, em Salvador, na Bahia. E depois vamos falar também alguma coisa sobre a Mansão do Caminho. Então, essa é a apresentação que nós, em 50 minutos, vamos dar conta desse conteúdo, porque realmente é lindo o conteúdo dela. Pode tirar, Rafa. Depois você volta nesse daí, tá? Bom, então nós vamos primeiro falar da Joana de Cusa. Joana de Cusa era casada com um homem chamado Cusa. Ele era intendente de Herodes Antipas. E ela era uma patrícia romana, morava em Jerusalém, mas eles tinham uma casa de veraneio em Cafarnaum. Joana, ela tinha muitas dificuldades com o marido, porque ele era bastante assim um homem voltado a ganhar dinheiro. Então, ora ele estava em convivência com os judeus, ora com os romanos. Tal era assim a vontade sempre dele crescer economicamente. Um dia, ao ir para Cafarnaum, ela estando lá, uma escrava vê nos seus olhos, vê a tristeza que Joana estava. E aí ela percebeu, ela sabia que eles tinham acabado de ter uma briga bastante forte, né? E ela, comovida, quando ela vê a senhora, quando ela vê a Joana daquele jeito, ela se comove e fala para ela assim: Senhora, não gostaria de ir ao encontro de um certo Galileu. Ele é considerado por todos nós como um embaixador celeste. Ele está aí para trazer a paz e a felicidade tão esperada por todos. Aí Joana agradeceu, sorriu, mas naquela hora ela não convenceu, o seu cérebro não se convenceu de que ela deveria ir. Mas quando ficou sozinha, a palavra liberdade e paz era o que ela ansiava, era o que ela esperava, era o que ela queria. E aquilo tocou a alma. E ela decide. E ela vai junto com essa serva, com essa escrava, ao encontro de Jesus no lago de Genezaré. Então, ao ir até lá,
naquele final de tarde, o sol já estava no poente, já estava um clima bastante ameno naquela região. As águas mansas do Lago de Genezaré eram de uma beleza sem igual. A atmosfera era de uma grandiosidade. E toda aquela paisagem era de um verde belíssimo. As águas de Genezaré pareciam até que saíam perfumes. Tal era a emoção do momento, do ambiente. Ali, aquelas flores miúdas, pequenas, que davam uma grande beleza para o local. Quando ela vai chegando, ela de longe, ela observa aquele homem. E lá estava ele, espalhando o seu amor, repartindo a sua atenção e ternura com todos que ali estavam. Ele falava da bondade do Pai, que a todos atende com desvelo e carinho. Ele falava das nossas dores passageiras. Ele falava também das belezas que eram reservadas nos céus para aqueles que sabem amar e perdoar. Essa era a tônica da sua fala naquele dia. E Joana, quando ela olha para aquele moço tão jovem, além, a beleza dele não era uma beleza comum. Ele era um homem ainda moço, que destacava os seus cabelos castanhos claros, cortado à moda nazarena, e transpassava para todos um olhar amoroso, um olhar que todo mundo ali ficava enebrecido com a fala e com a maneira dele conduzir. E ali, Joana, muitas palavras, ele devia estar falando no aramaico, muitas palavras Joana não entendia, mas a sua serva fazia com ela os comentários baixinhos e falava, meio que traduzindo toda aquela fala dele, né? E aí, ela, após esse dia, Joana já não era mais a mesma. Ela, a partir daquela fala de Jesus, quando ela volta para casa, ela volta uma pessoa diferente. Novos encontros se sucederam. Então, ela foi várias vezes até o lago para ouvi-lo, acompanhando, mas ela tem coragem de contar para Cusa que ela estava indo ouvir aquele homem, o Nazareno. A princípio, ele se encheu de ciúmes, ficou muito chateado, mas daí ele percebeu que ela, quem sabe, ela continuando aí, ela não ficaria mais tranquila e deixaria um pouco ele de lado, no sentido de não querer que ele se modificasse. Mas ela convida ele também para ir até lá. Ela faz o convite a ele. E aí ele desdenha, não reprime dela ir, ela continua, mas ele diz que imagina, que ele não era o momento dele acreditar em algo de depois da morte, era algo que ele precisava ganhar dinheiro, era agora. Que ela poderia ir, mas que ele não iria, não aceitou o convite. Aí nós temos no livro Boa Nova, depois também eu vou passar para vocês a bibliografia, o irmão X, ele narra o encontro que Joana tem com Jesus. Então, passado alguns dias, ela se enche de coragem e ela vai até a casa de Simão Pedro. Lá, nessa visita, essa visita não foi somente uma visita com o intuito de narrar os seus problemas com Cusa. Não foi só isso. Ela também foi lá para se apresentar e oferecer os seus serviços à causa da Boa Nova. Então, a intenção dela era largar o Cusa, deixá-lo e seguir Jesus.
Mas Jesus, ouvindo tudo aquilo, ele acolheu e ouviu com muita ternura tudo que ela falou. Então, o diálogo que se estabeleceu entre ela e Jesus é de uma riqueza sem igual, pois possuindo o mais elevado poder de síntese, Jesus traça para Joana um roteiro de libertação do sofrimento e conquista da felicidade. Então, em poucas palavras, o mestre traça a ela algumas ponderações que, se ela seguisse, ela seria uma outra pessoa. Ele também fala do seu compromisso, do compromisso que ela tinha para com aquele homem. Porque numa existência passada em Roma, ela também já tinha sido casada com ele. Só que daquele casamento, ela o prejudicou. E Jesus viu isso. Jesus faz esse breve comentário com ela. E aí, Jesus também diz para ela tantas coisas bonitas, e ao fazer esse traçado de conduta para ela, eu vou até fazer a leitura aqui para vocês verem como o que Jesus disse para Joana serve para nós também. Fixou o lado bom do companheiro. Então, ele diz para Joana que aquele companheiro era um doente e que os sãos não precisam de remédio. Os doentes, sim. Então, ela fixou para Joana que ela olhasse o lado bom dele, porque o lado ruim ela já conhecia. E nós? Também não serve para nós isso? Porque às vezes a gente também só vê as críticas, só faz as críticas contra o outro. E o lado bom, né? Ela também divisou em todos os trabalhos uma luz oculta e sagrada. Então, ela aprendeu com Jesus que todo trabalho, seja ele qual for, é uma luz oculta e sagrado, que o trabalho é sagrado. Ela também aprendeu com as suas dores. Ela dedicou-se aos filhos de outras mães, que nós vamos entender daqui a pouco, na história dela, por que ela se dedicou aos filhos de outras mães. Ocupou-se com afazeres subalternos para que os filhos tivessem pão. Desenvolveu a serenidade e a resignação. Será que também não é isso que nós buscamos? Buscar Jesus, então, será que não é essa fonte que nós estamos também querendo? Ela tornou-se uma mulher corajosa e fiel. Ampliou sua compreensão de Deus, passou a ver Deus de outra maneira, porque ela era uma patrícia romana, então ela via Deus de outra maneira. Aproveitou as menores oportunidades para desenvolver o embrião vacilante das virtudes. Então, vejam que, naquele resumo que Jesus diz a ela aprendeu a ter virtudes, que é o que nós buscamos, porque defeitos todos nós o temos, e nós estamos em busca das virtudes. E também ela desenvolveu uma alegria sincera. Então, vejam que foram 10 itens que Jesus disse para ela e que ela ouviu, guardou e modificou. E nós, né? Também não serve para nós? Bom, então, voltando de novo a Cusa, né? Tempos depois, Cusa perde o emprego. Dívidas insondáveis fez com que ele perdesse todo o patrimônio da família. Então, de casas boas, eles ficaram sem nada. Tanto é que tem uma fala também no Boa Nova, de uma fala de Simão Pedro, né, que fala que Joana era rica, porque Joana já frequentava os círculos de estudos de Jesus. Então, fala aí, Jesus diz para Simão, para Pedro, né? Pedro, mas quem garante que Joana vai continuar sendo rica? Hoje, ela
Hoje ela alfabetiza suas servas, mas quem garante o que será o futuro dela? Então veja, né, que Jesus tinha todo aquele olhar, né? E aí, ao perder tudo, ele entra numa revolta muito grande, porque ficou numa miséria total. E em pouco tempo, uma doença o consome e ele volta desse jeito para o mundo espiritual. Joana tinha 2 filhos. Como ela iria sustentar esses filhos, né? Então vejam que, como ela era uma patrícia romana, ela poderia ter casado de novo, mas ela não o fez. Foi quando ela vai ser empregada doméstica nas casas das patrícias romanas, das suas amigas que antes eram amigas da sociedade, ela vai ser empregada, ela vai cuidar dos filhos das amigas. Por isso que lá, então, fala, né, que ela dedicou-se aos filhos de outras mães. Então, ela, para não deixar faltar o pão para os 2 filhos, ela vai trabalhar de doméstica. E aí ela continua seguindo Jesus, estava sozinha, viúva, com as 2 crianças, né? Até que Jesus, quando foi a época da crucificação, uma das poucas mulheres que seguiram o cortejo, uma das poucas mulheres foi Joana. Então, ali estava Maria, sua mãe, Maria Madalena, Joana de Cusa, e mais outras mulheres, Maria de Salomé, enfim, outras mulheres, João, e ao redor, mais distante, estavam alguns discípulos, né, de Jesus. Passaram-se os anos, Joana ajudou muito no início, né, ela ajudava quando até ela estava ainda com dinheiro, com poder, ela ajudava financeiramente nas despesas, né, do grupo, que Judas tinha bolsa, né? Passam-se os anos, Joana, ela foi um exemplo, foi um convite, tudo isso que Joana passou foi um convite para revermos as nossas relações familiares e os sentimentos que nos animam na convivência sob o mesmo teto. Então, eu vejo um grande ensinamento aí, né? Às vezes a gente perde a paciência, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores, e muitas vezes a paciência é uma coisa assim que sempre some da nossa vista, né? E com Joana, a gente vê que ela foi sempre fiel. Ah, e quando terminou aquela conversa primeira, quando ela foi na casa de Simão e conversou com Jesus, quando ela foi saindo, Jesus olha para ela com um olhar muito amoroso e diz para ela assim: Filha, sê fiel. E ela guarda aquela frase. O tempo passa, os anos passam, aí chega o ano de 68, e aí chega, estava naquele período das perseguições, dos circos, dos leões, o período em que César determinava que os corpos dos cristãos iluminavam todo o seu palacete. Chega numa biga romana, uma senhora de idade, 68 anos, com um filho jovem. São amarrados ao poste, e aí, naquele momento, um soldado, como ela era uma patrícia romana, ela podia abjurar, ela podia cair fora, ela podia dizer que não conhecia Jesus, mas ela não o fez. E aí o filho gritava: Mãe, não vê que perdemos, não vê que abjura Jesus por mim? E aí ela disse para ele: Cala, meu filho, Jesus foi fiel até o fim. E esse é o momento que eu tenho para ser fiel a ele também. E aí as labaredas começam ao redor, né, pegar fogo. E aí o capataz que está ali diz para ela: O seu Cristo só te ensinou a morrer? Ela falou assim: Não somente a morrer, mas também a te amar. E aí
quando ela passa para o mundo espiritual, ela sente no seu ombro um leve roçar. Era ele, era Jesus. E ele diz para ela: vem, Joana, eu estou aqui. Então, essa é a primeira etapa da vida de Joana de Ângeles, Joana de Cusa. Veja que naquela encarnação, ela fez aquilo que hoje nós aprendemos, né? A sua consciência ficou liberta e ela fez o ego self, né? Saiu daquele mundo do ego, do egocentrismo e realmente caminhou para o self. A sua consciência se iluminou. E aí, pode passar, Rafa, por favor. E aí nós temos, né? E foi Jesus quem olhou profundamente nos seus olhos com uma ternura infinita, com uma doçura incomparável, retirou do seu coração toda amargura, fazendo-a acreditar em si mesma. Desejosa de rever valores e encontrar algo que desse sentido à sua vida, foi esse o chamamento que procurou atender, o da sua própria transformação. Então, essas palavras assim eu vejo uma beleza tão grande, né? E é dessa transformação que nós estamos, né, nessa existência, querendo também nos transformarmos, não é? Pode passar, aí mesmo. E aí, uma das recomendações também que Jesus faz para Joana são de duas categorias. Olha o que ele diz para ela. A primeira, que Deus é único e é Pai. A gratidão a Ele deve ser uma constante em nossas vidas. Amar os entes queridos é também amar a Deus. E a segunda, quem sinceramente se convence, então nós convencemos o intelecto, para depois nós convertermos o coração. E se converte o coração, trava em si o bom combate, a própria redenção espiritual. É pelo amor que alcançamos nossa alforria espiritual. Então, veja que em todos os slides está aí o capítulo da onde eu tirei a ideia, né? Está no livro, né? Está sempre embaixo aí a fonte, né? Que nós tiramos o pensamento. Pode passar. Pode continuar nos slides mesmo. Bom, agora, séculos depois, Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, o sol de Assis, reorganiza o exército de amor do rei Galileu. Ela também se candidata a viver com ele a simplicidade do evangelho de Jesus, que a tudo ama e compreende, entoando a canção da fraternidade universal. Então, vejam aí que na existência como Joana de Cusa, ele, João, o evangelista, né? Ele reencarna naquele período em que a humanidade estava na Idade Média, das trevas, e junto com ele, ele traz vários espíritos de escola, e um dos espíritos que ele convida é ela, Joana de Cusa. Essa fala está no livro A Veneranda, de Joana de Ângeles, né? De Celeste Carneiro, do Divaldo também. Pode passar. Aí nós vamos ver a Clara de Assis. Então, a gente vê aqui embaixo, né, as figuras, né, de Francisco de Assis. Ela veio como Clara de Assis, que também depois ela se torna uma freira, uma noviça, e Jesus no meio. Então, o que encantou em Clara foi justamente ela viu nele a presença de Jesus. Pode passar. Essa imagem eu acho muito bonita. Depois que ela conheceu Jesus, em plena Idade Média, nos séculos 12 e 13, Clara foi amorosa discípula de Francisco de Assis, indo ao encontro do menestrel do Evangelho, e com ele abraçou ainda mais a família universal. Ela seguiu Francisco
porque ele também seguia Jesus e onde reencontraria seu amado mestre. Então, veio, nasceu Clara, filha única, como ele também, Francisco era filho único, de famílias abastadas. Então, mais uma vez, eles nascem em famílias que tinham posses e vêm trabalhar em prol de Jesus novamente. Pode passar. Aqui tem um fato curioso. Essa narrativa é do Divaldo, nesse livro que eu comentei com vocês. Aqui, Francisco de Assis, ele, todos os domingos, ia até a Porcíncula, onde ficavam as freiras, e fazia uma visita rápida para Clara. E numa dessas visitas, era uma visita assim, ele ia, conversava um pouquinho e já saía. Numa dessas visitas, era um inverno tenebroso, um inverno aonde realmente estava uma coisa assim insuportável. Quando ele e ela chamavam de pai. Então, quando ele se despediu para ir embora, ela perguntou para ele, pai Francisco, quando o senhor volta? E aí ele deu risada e disse assim, quando as rosas se abrirem. E ele sai, e ela vira-se para a entrada da porcíncula, e no que ela vira, as rosas estavam abertas. E aí ela grita, Pai Francisco, volte. As rosas se abriram. Então, é uma passagem que Divaldo conta no livro, muito bonita, e depois virou até uma lenda, tal, mas é uma passagem que marcou muito a história de Clara e Francisco. Pode passar. Bom, Clara, ela foi uma freira clarissa, né? Ela também teve uma ordem de freiras, e ela desencarnou em 11 de agosto de 1253. Ela desencarnou com 59 anos de idade. Mas ela deixou um legado de exemplos aos mais pobres, de amor aos doentes, de desprendimento das coisas terrenas, de um amor puro em meio às tempestades das nossas paixões, de fidelidade a Francisco, que considerou santo e que proporcionou em seu coração uma mediação entre ela e o Cristo. Então, também está nesse livro aí, tem as páginas aí. Então, vejam que ela desencarnou jovem ainda, com 59 anos, né? E ela tinha mediunidade. A mediunidade dela, Francisco sabia. E um dia ela fez 2 curas. E um dia tinha um frei menor que estava com problemas sérios, problemas obsessivos. E aí ele pede para um outro frei levá-lo até a presença de Clara. E aí Clara, impondo as mãos, ele sabia que a Clara iria ajudá-lo. E quando ela impôs as mãos, os espíritos foram retirados. Era um processo sério, obsessivo. E um outro caso de uma criança que colocou uma pedrinha dentro do ouvido e que, aí nessas alturas do tempo, a mãe dela também era uma mulher que se tornou freira. Então, morava junto no, no mesmo ambiente de local onde ficavam as freiras, né? E a mãe dela também tinha mediunidade, então elas faziam curas. Aí eu me lembrei, não sei se, né? Mas na Igreja Católica, Clara é a Santa dos Olhos, né? Então eu não sei se é devido às curas que ela fez enquanto Clarissa, enquanto Clara. Pode passar. Bom, aí por volta do século XV a XVI, na Itália, Joana teve uma reencarnação anônima para preparar-se para a reencarnação com Joana Inês de la Cruz, cujo nome civil era Joana de Asbage. Nessa encarnação, seu nome também é Joana. Então, veja que intermediando Clara de Assis
e a que ela iria renascer no México, ela veio nessa reencarnação como uma mulher simples, anônima, para se preparar para o trabalho grandioso que ela também faria lá na Cidade do México. Pode passar. Bom, aí nós vemos, então, Joana Inês de Asbage e Ramírez de Santillana. Renasce em 12 de novembro de 1651, na pequenina San Miguel Nepanta, 80 quilômetros da Cidade do México. Ela também vem abastada, vem rica também. Aos 3 anos, isso que eu achei muito interessante. Olha aqui. Aos 3 anos, ao ver a sua irmã aprender a ler e escrever, ela convence a professora a alfabetizá-la. Aos 5 anos, começou a fazer versos. Aos 6, já dominava perfeitamente o idioma pátrio, além de habilidades para costura e outros afazeres para as mulheres da época. Estudava, iria na biblioteca do avô. Vai morar na Cidade do México. Naquela época, a mulher não tinha direito às universidades. E Joana Inês foi uma das batalhadoras para que isso ocorresse. Na corte, eram comuns os saraus, as festas, onde ela encantou a todos com a sua beleza e grandiosidade e graciosidade, tornando-se conhecida e admirada pelas suas poesias, seus ensaios e peças bem-humoradas. Então, ela fazia versos e conta que ela era de uma inteligência fora do comum, que como mulher não podia ir para a universidade, ela disse para a mãe dela que ela vestiria de homem, mas ela iria fazer uma faculdade. Então, ela foi testada por várias pessoas da cultura e ela saiu muito bem em todos os questionamentos. Então, o mundo material, o mundo físico, ela já tinha aberto todas as portas para a grandiosidade da vida pública, da vida comum, mas ela fez a opção. Pode passar. Ela faz uma outra opção. Joana, ela estudava e escrevia seus poemas, dramas, peças religiosas, cantos de Natal e música sacra. Era frequentemente visitada por intelectuais europeus e do mundo. Vejam bem, ela era visitada, tal era a sua inteligência, aqui ela está na sua biblioteca, ela era considerada a monja da biblioteca, e aqui ela já era Soror Joana Inês de la Cruz. Porque, como eu disse anteriormente, as portas do mundo estavam todas abertas para ela fazer o que ela quisesse, mas não foi a opção que ela escolheu. Porque nessa existência, ela veio para ser erudita, ela veio com propósito. Aqui ela deu o avanço, fez o avanço intelectual. Então, vamos lembrar que, como Joana de Cusa, conheceu Jesus, viveu, né, no final da sua existência de uma maneira tão precária, como Clara, ela viveu também em mosteiros, mas dedicou-se junto a ele aos pobres. Os dois trabalharam muito para isso. E nessa existência aqui, ela se torna um espírito muito culto, muito erudito. Pode continuar. Aí, em 1695, houve no México uma epidemia de peste na região. Joana socorreu durante dia e noite as suas irmãs religiosas, que, juntamente com a maioria da população, estavam enfermas. Foram morrendo aos poucos, uma a uma das suas assistidas. E quando não restavam mais religiosas, ela, abatida e doente, tombou vencida aos 44 anos de idade. Então vejam que essa existência também foi dedicada ao próximo, né?
Veja que ela cuidou de todas as irmãs, e ela foi a última a pegar a doença e deixou a existência, né? Aí, pode passar. Ah, aqui são as homenagens que ela tem na Cidade do México. Tem dinheiro, tudo com a esfinge dela, né? Olha aí, as moedas, é, tudo com o rosto dela, né? Aí no Banco do México, né? A cédula. Aqui tem o livro, porque ela deixou muitas obras. Como ela era uma mulher muito além do seu tempo, e Divaldo conta que ela foi a primeira feminista do mundo, ela, ela tinha problemas com o clero, porque ela queria escrever, mas como mulher ela não podia, e ela teve problemas muito sérios, né, nesse sentido. E com isso ela foi se desgostando, tal, a ponto que ela vendeu toda a sua biblioteca. Eram mais de 4.000 livros que ela acabou eh, perdendo por conta de não continuar mais naquela situação difícil, né, com o clero exigindo coisas e tal. Mas vocês vão ler o livro, vocês vão entender melhor. Pode passar. Aqui é só um aprendizado, só uma vontade de ler o livro, tá bom? Aí ela vem como Sora Joana Angélica de Jesus. Ela renasce em 1º de dezembro de 1762. Renasce como Joana Angélica de Jesus, filha de José Tavares de Almeida e Catarina Maria da Silva, considerados uma família abastada da cidade de Salvador, na Bahia. Então, vejam a ligação que ela tem, né, com toda a Bahia, com a Mansão do Caminho. Em 1782, aos 21 anos de idade, ela fez seus votos no convento da Lapa, em Salvador, atuando em diferentes funções e chegando ao posto de abadesa. Joana Angélica foi irmã, escrivã, mestra de noviças, conselheira e vigária. Em 1815, tornou-se abadesa. Então, veja que também aqui ela teve um grande trabalho. Aqui já não era mais, como ela já tinha a cultura adquirida na outra existência. Aqui ela veio como mãe, porque aí ela vai ser freira e vai trabalhar nesse convento aonde ficavam meninas grávidas que a família abandonava. Muitas delas eram internadas lá no convento, não querendo ficar, muitas eram colocadas por conta de heranças. Então, veja o drama que existia naquele ambiente, porque muitas delas não eram preparadas para aquela para ser freira, na verdade, né? E ela usou de toda a sua capacidade maternal, porque ela acolhia aquelas meninas jovens e fez um trabalho belíssimo também com todas elas. À noite, quando as meninas tinham pesadelos horríveis e que se transformava naquele pavor, naquela dificuldade tão grande, Joana Angélica saía de cela em cela e impondo as suas mãos em cada uma, acalmando-as. Vejam que aí ela também era médium e ela fazia a doação da sua energia para cada menina que ali estava. Então, veja a condição de maternidade que ela veio nessa existência. Pode passar. Aí, novamente, freira, né? Ela desenvolveu não mais uma tarefa intelectual, mas uma ação eminentemente maternal. Acolheu mulheres enclausuradas no convento da Lapa,
muitas delas grávidas e escondidas por uma imposição das famílias poderosas da época. Outras herdeiras de imensas fortunas e eram internadas como loucas pela ação de parentes para apossar-se de seus bens. Fez um trabalho de renovação moral e espiritual. A sua tarefa nessa existência foi a dignificação da mulher equivocada. Então, eu amo demais esse espírito por conta de todas essas vivências que nós estamos aprendendo aí, né? Pode passar, Rafa. Mas aconteceu um fato que no dia 20 de fevereiro de 1822, ela foi na época que começou a rebelião e soldados portugueses vinham para tomar posse do Brasil, foi aquele período da Revolução. E ela deu a sua própria existência como testemunho na porta do convento. Os soldados vieram, iam arrombar, adentrar, iam estuprar as meninas, né? Roubar, e tinha uma passagem era um corredor imenso de um local para o outro. E aí ela dá ordem para que todas as meninas saiam, que vão para o outro lado. Quem for a Salvador, não deixa de conhecer esse local, que inclusive o corpo dela está enterrado lá nesse local, onde ela foi morta, bem na porta, né? Onde está, igual essa foto aí mesmo. E ela ficou sozinha, e ela foi traspassada por uma baioneta e impediu que as suas irmãs em crença fossem violentadas pelos soldados portugueses, que desejavam também saquear o convento, atribuindo posteriormente aos revoltosos que lutavam pela independência do Brasil. Então, ela foi a primeira mulher que deu a vida pela independência do nosso país. Pode passar. Então, com tudo isso que nós estamos vendo, a gente observa a grandeza, não é, desse espírito. Aí, Joana, no mundo espiritual, quando os trabalhos da terceira revelação no século XIX foram iniciados sob o nome de Espiritismo ou doutrina espírita, ela foi convidada e está presente em duas mensagens assinadas por um espírito amigo, que todos nós já conhecemos, está lá no nosso Evangelho. O pseudônimo que Joana resolveu adotar levam os títulos A Paciência, no capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, e dar-se-á aquele que tem, está no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos lembrar que Joana Angélica, ela desencarnou em 1822. Em 1823, um ano depois, ela foi convidada para fazer parte da nossa doutrina. Ela foi convidada a fazer parte, junto com a Pleiade do Espírito de Verdade, para estar aí, no nosso Evangelho. Seu trabalho, como de outros benfeitores, foi mais amplo e suas tarefas espíritas iniciadas nessa época até os dias atuais. Pode passar. Aqui nós temos a bibliografia, né, que nós tiramos todo esse material. Eu corri um pouco por conta do horário, tá? Nós pesquisamos no Veneranda, de Joana de Ângeles, no Boa Nova, no Refletindo a Alma, que é um livro de estudo, né? Quem faz os estudos de Joana de Ângeles, essa é a primeira obra que a gente gosta de ler para entender como que vamos estudar as obras dela, as 17 obras. E o livro encantador, que eu já li 5 vezes, é esse. Joana e Jesus, uma história de amor. Pode passar.
E aí nós temos, né, a nossa imensa gratidão a Joana, 4 reencarnações voltadas ao amor ao próximo. Pode tirar, Rafa, por favor. Então, nós temos aí, muito rápido, né? Tem mais detalhes, mas pelo tempo. E aí nós estamos vendo que, como Joana de Cusa, ela foi mártir. Mais tarde, como Clara de Assis, enquanto a ordem não foi oficializada, ela não desencarnou, ela ficou ali num sofrimento muito grande, tendo ficado enferma por longo período, até receber a oficialização do Papa, quando encerrou a existência tranquilamente. Como Joana Inês morre crucificada pela doença, pois se entrega totalmente às suas irmãs, indo cuidar dos pestosos, sabendo que irá contaminar-se e morrer. Assim se comportando por amor a Jesus. Como Joana Angélica é trespassada por uma baianeta, também por amor a ele. Suas vidas foram assinaladas pelo testemunho ao Mestre Jesus. Então, seriam essas considerações que a gente queria passar para vocês. Excelente, Norma. Muitíssimo obrigado. Aprendemos bastante hoje. Se tiver alguém com alguma perguntinha, alguma coisa assim, vocês são convidados a talvez abrir o microfone e fazer uma pergunta. Norma, eu tenho uma perguntinha rápida, e depois a Mirella também tem uma pergunta. Em qual encarnação, ou teria sido fora dessas encarnações, que a Joana se especializou tanto na parte psicológica, você sabe? Foi no mundo espiritual. Inclusive, Freud, esses grandes aí psicanalistas, né, tiveram todas as orientações dela no mundo espiritual. Parece que ela se preparou 50 anos no mundo espiritual para fazer essas obras da série psicológica, que são 16, Maria Alba, 17. 17, né? Acho que a última é Psicologia da Gratidão. 17, né? Então, ela se preparou 50 anos. Ela só lançou quando realmente o movimento espírita já podia compreender. Mas toda a orientação, inclusive, veio de lá. Uhum. Ela que orientava todos eles. Inclusive, no livro fala, nesse livro comenta isso. Gente, vale a pena vocês procurarem esse livro e fazer a leitura. Muito obrigado. Mirella, por favor. Oi, Rafael, obrigada. Norma, só queria agradecer fazer uma pergunta, mas também agradecer pela palestra, porque eu já li esse livro e tivemos a chance de estudar, né, no centro que eu faço parte, e apresentar e tudo mais. Então, eu gosto muito de ler, ler e entender mais sobre as vidas de Joana, porque é um exemplo vivo, né, para nós. Mas o que eu gostei muito foi que você foi além, né, trazendo tantas referências e ficou assim muito rico assim em detalhes que, gente, vocês vão ler o livro, mas o que a Norma trouxe aqui vai além do que traz o livro em relação às vidas, né, de Joana, que foram trazidas. Enfim, não é necessariamente uma pergunta formal, mas para ouvir de você um pouco assim em relação como que você acha, como que você vê o papel da psicologia transpessoal, né, trazida pela Falange de Joana de Anjos através do Divaldo, o papel da psicologia transpessoal na ampliação da própria doutrina espírita, não é? Porque Joana fala com os nossos corações de forma muito tocante, e que a gente assim aprende com Kardec, lógico, em toda a codificação, mas parece que veio agora um passo a mais, que vai além e que toca diretamente em nossas almas, não é? O que é que Sim. você acha, Norma, dessa Sim. expansão assim, da doutrina, dessa É, ampliação? Kardec também já tinha falado na psicologia, não de meio de leve, não tinha citado, porque o objetivo dele não era esse na época da codificação, né? Uhum, Mas a psicologia, hoje falam psicologia de Joana, não.
psicologia não é de Joana, é psicologia espírita mesmo. Ela veio complementar as obras que Kardec deixou, né, na doutrina, e veio para ficar, porque nessas obras da parte psicológica é que nós vamos conseguir entender, né, aonde nós temos que melhorar, onde nós temos que fazer a nossa reforma íntima, nós descobrirmos realmente quem somos, né? Trocar os nossos velhos hábitos por virtudes. Isso é a psicologia que vem nos dando todo esse aparato, né? Então, Desculpa, é também doutrina espírita, não é? Agora, também de forma isso, não tem interpretada dúvida. à luz da psicologia Porque tem transpessoal. gente que às vezes acha, né, que é a parte, não é. Ela Isso, veio fazer a complementação isso. de todo o estudo da doutrina espírita. E agora, né, com esse momento da transição, a gente vê que vai firmando muito mais a nossa vontade de ser melhor, né? Uhum. Não é verdade? Nesse momento agora que a gente está sabendo dessa transição planetária, que já estamos aí, né, no mundo de regeneração, bem no início do mundo, mas já estamos nele, né? Então a gente vê que tem todo já um preparo e as obras dela é que nos dá todo o recurso necessário para isso, para essa mudança nossa, do conhece-te a ti mesmo. Obrigada, Norma. Foi muito bom, muito enriquecedor. Todas Obrigada. as obras, além do que traz o César Said. Muito grata. Gostei muito. Obrigada. Nós fizemos um apanhado das três obras. Esse assunto eu preparei quando nós começamos aqui em Campo Grande, em 2016, um estudo de Joana, das obras dela. Aí o nosso coordenador pediu que eu fizesse um levantamento das reencarnações dela. Aí que eu debrucei em cima desses livros, né? Então, para dar um assunto muito mais devagar e tal, dá 1h30, que daí você trabalha assim com mais detalhes ainda, né? Mas deu para fazer. Eu agradeço a atenção de vocês. Mais alguém gostaria de perguntar? Não sei tudo, E a não, estou Helena aprendendo. perguntava o nome do livro novamente. Joana e Jesus, uma história de amor. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver? Não, mas o título ficou, acho que claro agora. Ficou? Sim, Maria Helena tá dando joinha, então tá bom. É. Norma, Foi. como que ela, qual a ligação dela com o Divaldo para ela se ter tornado a mentora do nosso querido Divaldo? O próprio Divaldo conta nesse livro que é ele, um dos filhos de Joana de Cusa. É ele e o Nilson, está aqui no livro. Eles são os dois filhos que ela batalhou tanto, né? Sendo empregada doméstica para cuidar deles. Então, veja que é uma existência, né? Que é uma ligação de mãe para filho desde do primeiro momento lá, né? Desde o século I depois de Cristo, né? Vocês vão encontrar no livro. Inclusive, o livro tem muita fala dele. É muito bom o livro. Ele fala dessas situações assim. O segundo filho é o Nilson, lembra do Nilson? Sim, tio Nilson. É o Nilson. E aí, mais alguma Excelente, coisa? Norma. Muitíssimo obrigado. Aqui no chat tá tudo quietinho, só um monte de gente agradecendo pela palestra, que foi realmente espetacular. Foi muito bem Não colocada. A foi gente aprendeu palestra, bastante. né? Perdão, um estudo conjunto, né? Isso, é isso Isso. aí. A gente do Blossom só Danilo, tem a agradecer a você, por favor. E pelo horário, acho que é bom a gente tentar dar uma encerrada agora. Se a gente puder pedir para você terminar com qualquer consideração final e a nossa prece de encerramento, por favor, seria excelente. Ok.
Norma, antes eu quero te dar o meu abraço, viu? Que você Obrigada, dona todos os Jupira. dias eu te vejo, aí eu aprendo com você nas nossas aulas. Mas hoje foi maravilhoso, meus parabéns. Obrigada, viu? Um Obrigada. abraço. Nós que agradecemos aí, né, essa oportunidade de conhecer esse espírito tão grandioso que fala, né, como eu disse, falar de Joana, ir ao seu encontro é o encontro, ir ao encontro de nós mesmos, né? Então, eu quero Verdade. agradecer a oportunidade. Desculpa, assim, tem momento que eu corri por conta do tempo, mas convido vocês a fazer a leitura, porque realmente vale a pena. Então, vamos nesse momento, já com o nosso pensamento voltado a Jesus, esse mestre que está sempre por nós, que está sempre nos ajudando, nos intuindo, especialmente, Senhor, nos momentos difíceis. Somos imensamente gratos, Senhor, a Joana de Ângeles, esse espírito de escola que aprendemos a amar, essa benfeitora da humanidade terrestre, que através das suas obras psicológicas traz em nós a vontade de sermos melhores, de começarmos a mudar esse homem velho que somos todos nós, em pessoas voltadas ao bem. Que a sua luz, Senhor, que o seu imenso amor esteja nos ajudando, nos envolvendo em nossos lares nesse momento. Mas como eternos pedinte que somos, te pedimos, Senhor, pelo nosso planeta que passa por imensas provações. Te pedimos, Senhor, por aqueles países que ainda não respeitam um irmão ao outro, por todos os despatriados, os desencarnados nessas guerras. Que a sua luz bendita, Senhor, que o imenso amor que Maria Santíssima, sua mãe, possa envolver a todos esses nossos irmãos. E que ao retornarmos, que ao irmos para o nosso sono do corpo físico nesse momento, possamos cada um de nós irmos aprender ou colaborar, Senhor, com a humanidade. Permaneça conosco, Jesus. Esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez, Norma. Boa noite a todos. Que tenham uma semana muito abençoada. Boa noite. E na próxima terça nós nos vemos novamente no mesmo horário. Ok, Obrigada, obrigada, Rafa. Rafa. Gente, Boa noite. obrigada. Um Obrigada, abraço, Júlia. Norma. Obrigada. Obrigada, Norma.